Bom dia. Então, nossa gravação ela está sendo iniciada. É, então, todos que estão aqui presentes, por favor, quem se interpor em não participar da gravação através de imagem ou áudio, pode se manifestar. Lembrando que esse material ele vai ficar disponível para vocês, oficineiros, né? Então, é um material que está sendo trabalhado e construído diretamente com a demanda de vocês e com a necessidade de vocês. Eu sou o Fernando Yuri, eu sou da empresa onde que vai desenvolver toda essas oficinas com vocês, junto com a Dulce Helena. Eu vou passar aqui a palavra para o Rainer, para a Joína e para a Débora, e aí depois eu e a Dulce vamos conduzir aqui com vocês nesse primeiro momento. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Marcos, lá de João Lisboa, a Cláudia. Agora eu não sei se é a Cláudia ou se é o Jonas, que está participando. Acho que é a Cláudia mesmo, está ali no celular. O Jonas e a Cláudia são lá de Porto Nacional, tá? Lá da Associação de Porto Nacional. Aqui também está a Fran, a relação comunidades da VLI, tá? Joina e a Débora, educadores ambientais. Quero agradecer a participação de todos. Essas oficinas vão ser muito importantes, tá? Como já havia comentado lá no WhatsApp, conversando com vocês presencialmente também. Espero que vocês aproveitem bem as oficinas, até a sexta-feira. Lembrando que as oficinas estão sendo gravadas, para quem não puder participar e quiser rever, relembrar alguma coisa que for dita aqui nas oficinas, nós vamos disponibilizar o link, tá, para acesso da gravação, e vocês podem ficar à vontade. Temos o grupo do WhatsApp, que vocês forem inseridos para tirarem dúvidas, perguntar qualquer coisa sobre as oficinas, tá? O Fernando Yuri e a dona Dulce também estão lá, eu também estou lá, a Débora, a Joina. Então, fiquem à vontade, espero que participem bem das oficinas, tá? Aproveitem bastante o conhecimento de Fernando, o conhecimento de dona Dulce, que aí eles sabem realmente o que estão falando, tá, gente? Obrigado, boa oficina para todos. Bom dia, pessoal. Consegue me ouvir bem? Sim. Sim. Tá, então eu já dei as boas-vindas, viu? Desejar boa sorte. Faço das palavras do Rainer as minhas. Rainer, tenho só mais uma observação, que quem está aqui hoje é Marcos, Cláudia, que eu sei que fazem parte das associações de João Lisboa e Porto Nacional, e tragam mais pessoas, convide, seja da cidade de vocês ou não, quem vocês conhecem, porque uma oficina dessa, uma oportunidade de conhecimento desse, eu acho que tem que ser multiplicado, sabe? Para quem tem interesse, para quem quer participar, para quem quer crescer numa área tão importante para todos. Então, que vocês repliquem esse convite, que vocês sejam multiplicadores aí dessa oportunidade, tá bom? No mais, estamos aqui, Fernando, estamos felizes e tenho certeza que será uma semana de grande proveito, viu, para todos. Boa sorte. Não sei se a Débora vai conseguir participar, Rainer. Obrigado, Joína. Eu acho que a Débora não... Deixa eu ver se ela estava mandando mensagem no chat, eu acho que não. Ela está em Aracaju, na verdade. Tá certo. Então, eu passo para a Dulce agora. Bom dia, pessoal. Eu sou Dulce. Vou participar aqui esses dias com vocês e tentar, né, o máximo de passar para vocês a experiência que eu tenho de algum tempinho aí. E um conselho que eu dou para vocês já de início é: anotem tudo. Se tem dúvida, anota. No outro dia, traz para a gente, pergunta, para a gente tentar esclarecer. Não fiquem intimidados, com vergonha, não. Pergunta tudo. Fala, tem dúvida, e a gente está aqui para justamente isso, esclarecer para vocês, tirar dúvida, ensinar para vocês e aprender com vocês, tá? Estou aqui para isso aqui, ajudar vocês no que for preciso. Hoje a gente pode ter essa aula aqui, essa oficina hoje,
Se tiver alguma dúvida, anota, traz amanhã. Se não der para responder aqui, vocês mandam lá no grupo de WhatsApp, que eu vou respondendo para vocês, vou esclarecendo. Pode me chamar no pessoal também. A gente vai conversando e vamos esclarecendo. E aproveitem bem essas capacitações que são excelentes, e é onde a gente começa a tirar as nossas dúvidas, e a gente quer a curiosidade, aprendendo e perguntando, tá? E um bom dia, vamos transformar isso aí em um grande aprendizado. Dulce, eu vou aproveitar e já começar puxar, né? Fala um pouquinho da sua história, Dulce. Quem é a Dulce? De onde você é? Onde começou tudo? Vamos fazer já essa rodada. Eu vou começar com você e aí depois eu me apresento e todo mundo vai se apresentando. E aí, quem vai assistir esse vídeo também, faça esse exercício lá no grupo, tá? Pode ir lá falando, eu sou fulano e tal. Pode mandar por áudio também, tá, gente? Então, não fiquem acanhados, né? Aqueles que não conseguem escrever, tá tudo bem, pode mandar por áudio, que a gente responde também em áudio, a gente responde em vídeo, e vamos começar dessa forma? Vamos fazer essa rodada de apresentação, e aí depois a gente vai falando o que vai ser nossas oficinas, o que a gente espera, e a gente vai seguindo. Tá multado, Dulce, tá sem áudio. Desculpa a minha ignorância. Eu sou Dulce, sou representante aqui da Cooperrama, aqui de Goiânia. A gente já está aí já há uns 18 anos, né, trabalhando aí na reciclagem, e todo, assim, a maior experiência nossa aqui de Goiânia, que eu participo muito, é na questão de articulação, né, com os órgãos públicos, com os órgãos da iniciativa privada, porque quando a gente fala da reciclagem, quando eu comecei lá atrás, uma das coisas que eu sempre, por isso que eu falo para vocês anotarem, ver o que tem de dificuldade, e a gente sempre, quando for para uma reunião, anotar tudo, levar tudo. Então, eu me destaquei nessa questão dessa articulação aqui no estado de Goiás, né? Os principais parceiros nossos aqui hoje é o Ministério Público, tá? É uma experiência muito boa que a gente tem levado para todas as pessoas que estão começando, associação ou cooperativas que estão iniciando aí. Então, eu acho que eu vou falar, Fernando, no dia a dia mesmo, para conversar com eles, né? Da experiência que eu tenho para falar assim para eles. E eu acho que eles são muito, assim, tão igual quando eu comecei há 18 anos atrás. É sonho, esperança, e tudo isso pode se transformar em realidade. Depende de cada um, né, se dedicar, empenhar, e o que eu quero passar para todos eles aqui, esses dias todos que a gente vai estar junto. Combinado, Dulce, eu até prefiro mesmo, porque a gente vai deixando essa pontinha da curiosidade, né? Contar tudo agora não faz sentido, né? Então, eu vou falar um pouquinho de mim também, doses bem homeopáticas, bem pouquinho, para a gente, no decorrer das oficinas, a gente ir se conhecendo também. Pessoal, então, eu sou Fernando Yuri, tem pessoas que me conhecem como Yuri, tem pessoas que me conhecem como Fernando, ou Fernando Yuri, todos nós somos um só, então podem ficar à vontade de me chamar da forma que vocês acharem melhor, eu vou responder. É uma pequena problemáticazinha de quem tem nome composto, e tá tudo certo. Eu sou gestor ambiental, então minha formação é em gestão ambiental, sou especialista em resíduo, e eu trabalho com cooperativas desde meados de 2017. Ixi, Dulce, acho que falhou aqui, acho que é 2017, com essa mulher aí que vocês começaram a conhecer um pouquinho, a Dulce. Antes eu trabalhei numa outra vertente, que foi em Secretaria de Meio Ambiente, né, na estruturação de plano de saneamento, onde eu conheci o Rainer, um pouquinho antes, eu não quis falar a data para não ficar, né,
falar que a gente está velho, mas foi em meados de 2015, 2016 aí, num município chamado Rubiataba, bem no interior de Goiás, fazendo essa questão do plano de saneamento e etc., e depois estruturando a cooperativa do município, consórcio entre os municípios, né? Naquela época estava ainda um movimento muito grande. E o que é consórcio, gente? É como se fosse uma empresa pública, e essa empresa pública, ela ia fazer toda essa gestão de resíduos. O que é isso? Ia ter um lugar onde ia ser o aterro sanitário, depois a gente vai falar sobre a diferença de lixão, aterro sanitário, o que é isso, né, o que não é. E esse consórcio, ele ia ser responsável por vários municípios, tanto para coletar quanto para destinar esse material, né? Então, desde 2017 com a Coperrama, depois fiquei na Coperrama e na Central Uniforte. A gente vai falar também sobre o que é essa questão de centrais, né, Dulce? Né, cooperativa, associação, centrais de cooperativa, consórcio também, né, de cooperação entre centrais. E fiquei na Central Uniforte, não vou falar a data, porque senão eu posso errar aqui, gente, mas fiquei um bom período lá, desenvolvendo, então, com a Central de Cooperativas, inclusive que a Coperrama da Dulce faz parte, isso em Goiânia. Trabalhei com outras iniciativas também no decorrer do estado de Goiás, e na Central, na Centicop, que é uma central de cooperativas em Brasília, que é uma das maiores centrais da América Latina, que tem como a Aline como presidente. A Aline é aquela catadora que enfaixou o presidente Lula. Também trabalhei lá. E aí eu tenho essa experiência na criação, no fortalecimento, na gestão e na assessoria, né, de grupos formalizados. O que é isso, gente? É aqueles que já são associações ou cooperativa, e grupos não formalizados, que são aqueles que não têm um documento ainda que comprova que ele é uma associação ou uma cooperativa. E também tem os catadores avulso, né, que é aqueles que não querem se formalizar, e tá tudo certo, né? Então, a gente já começa com esses elementos. E aí eu vou passar para quem está aqui, o Marcos, a Cláudia, para falar um pouquinho de vocês. Será que tem alguém aqui ainda? Marcos, Cláudia. Tá no café ainda, Marcos? Bora lá. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Beleza. Sou Marcos Antônio, sou daqui de João Lisboa. Já me considero há um bom tempo como um empreendedor social. Sou catador de material, estou atualmente como presidente da Associação de Catadores aqui de João Lisboa. Faço parte também do Conselho Municipal de Meio Ambiente, depois de um bom tempo lutando pela implantação desse importantíssimo instrumento de desenvolvimento de políticas públicas aqui na nossa cidade. Infelizmente, teve a necessidade de iniciar pelo Ministério Público para poder fazer com que o município fizesse com que esse conselho se tornasse realidade. Já estamos numa segunda briga agora, que é em relação ao fundo municipal, que é para trazer um pouco mais de autonomia para a própria Secretaria de Meio Ambiente. E estou atualmente estou também, no momento, cursando um curso de Direito, estou no segundo período, e por aí vai. Esse é o Marco Antônio. Muito bom, Marcos, bem-vindo. Eu já gostei dessas informações, né? Então, você já considera empreendedor social. Já tenho um viés muito importante, que é a busca pela realização da política pública no município, né? Então, e tá fazendo direito futuro, não sei se vai ser juiz, advogado, promotor, delegado, não. né? Não, vou continuar na causa. Mas futuro advogado da causa, precisamos, né? E o que vocês têm que entender, começando já com o Marcos, é justamente isso, o empoderamento, né? E o local de representatividade e o local de fala, né?
Por que que sempre está eu e a Dulce? Vocês vão ver sempre em quase todos os lugares eu e a Dulce. Porque eu não sou catador, gente. Eu não posso falar como catador, tá? Então, eu falo como um profissional que trabalha junto com o catador, né? Mas quem tem um local de fala é o catador, né? Então, eu tenho minha experiência de apoiar tecnicamente, estruturar tecnicamente, etc., mas eu não sou catador, então eu não posso, né, assumir esse título que são de vocês, né, Dulce? Então, eu e a Dulce tá sempre muito junto. Eu falo sempre também, né, Dulce? Eu não estou aqui para ocupar o lugar de ninguém. A gente faz essa parceria, né? Essa complementação. Um complementa o outro. Isso mesmo. Justamente. E essa, inclusive, é uma parceria que o Rainer e a dona Joina são conhecedores que, durante um bom tempo, a gente tentou montar essa parceria com o município, mas, infelizmente, não aconteceu ainda, né? Por mais que a gente tenha diálogo, por mais que a gente venha conversado com o pessoal que é responsável direto pelo desenvolvimento das políticas públicas aqui na nossa cidade, principalmente voltado para essas questões ambientais, elas elas não se dão tão interessadas em resolver as problemáticas. Agora mesmo, a gente percebe que já estamos em crime ambiental, que desde o dia 2 de agosto de 2024, de acordo com a Lei 12.305/2010, os lixões já eram para ser encerrados. E, infelizmente, isso não é nem mencionado aqui na nossa cidade. E não existe nenhuma política pública para tentar mitigar esse problema até chegar numa solução definitiva, porque a gente sabe que os municípios pequenos, eles não têm condições realmente de fazer um aterro sanitário, mas dá para se trabalhar desde então para poder lá na frente começar a se pensar, inclusive até em um consórcio público com outros municípios aqui ao redor, na viabilidade de um aterro sanitário futuro. Mas aqui nem isso. É uma coisa que o Rainer e a Joina também sabem, é que a gente sempre cobrou sempre o básico de tudo, que é a educação. Que, apesar de ele ser o básico, mas ela é uma pedra angular e fundamental para o desenvolvimento de todas as outras áreas. Sem a educação, principalmente voltada para a parte ambiental, não tem como trazer a conscientização e a sensibilização para os demais membros que fazem parte da nossa coletividade. Aí é uma coisa que deixa muito chateado, porque tem muita gente que recebe para poder fazer esse trabalho e, infelizmente, só ficam ali sentados de braços cruzados, enquanto tem muitas pessoas só esperando, aguardando e muitas vezes lutando, correndo atrás para poder com que esses direitos sejam aplicados, não acontece. Vai falar, Dulce? Pode ficar à vontade. Pois é, Marcos, eu acho... É interessante quando a gente ouve a pessoa falando assim, igual o Marcos, né, que ele já está inteirado de tudo isso aí. Você fala, fechamento dos lixões, né? A questão do descaso do poder público, porque isso é uma lei, eles têm por obrigação a cumprir essa lei. E como que a gente vai fazer? Entendendo da lei, entendendo de tudo, igual você mesmo está falando aí agora, que você possa chegar. Não é porque a gente é catador que a gente tem que chegar no poder público, nas prefeituras, conversar com os responsáveis pelos técnicos ambientais, que a gente não tenha, que a gente fica com medo de falar isso. Você falou coisas aí agora que até eu, assim, né, fico impressionada desse conhecimento todo que você tem hoje. Isso aí é muito interessante, porque quando a gente for conversar com eles, você já está sabendo de tudo isso aí. Foi prorrogada uma lei federal, e se os municípios já tem uma que você tem que falar, está entendendo bem, e se não for cumprido essa lei, Marcos, os gestores, eles podem ir até preso. Então, a gente tem que estar bem armado, bem condicionado isso aí,
Fico contente também quando você falou aqui da questão de você já está já se considera um empreendedor, certo? Você faz parte do Conselho Municipal. Isso todos nós temos que estar lutando para que nós, os catadores cooperativos, estejam dentro do Conselho Municipal Ambiental dos nossos municípios. Porque a gente tem que estar ali tudo, e tem que estar cobrando deles. Eu acho que você está indo no caminho certo. É isso mesmo que a gente tem que fazer, viu? Parabéns, Marcos. Obrigado. A Cláudia está aí? Vai conseguir participar? Cláudia? Eu acho que travou, Fernando. Então, vamos fazer o seguinte. Eu fiz uma pequena apresentação do que vai ser nossas oficinas, né? E aí eu vou passar aqui, enquanto a gente vai tirando dúvidas também. Pode ser, gente? Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, estão visualizando? Sim. Sim, né? Sim. Então, pessoal, hoje é o nosso primeiro encontro das nossas oficinas. Acho que todos tiveram acesso ao convite, né? O nosso convite, ele mostra que vai ser do dia 4 ao dia 8, ou seja, uma semana, nesse mesmo horário, de 8 às 10 da manhã. Essas oficinas, então, são oficinas de formação de empreendedores econômicos solidários. Como o próprio Marcos falou, a gente vai desenvolver muito o viés de empreendedorismo social, e eu digo mais, né? Acho que é um empreendedorismo socioambiental para catadores de materiais recicláveis. Há alguns lugares, Dulce, pode ficar à vontade para interferir, tá? No decorrer da apresentação aqui, e os demais também. Porque como eu não estou conseguindo visualizar vocês, tá? Pode acessar de forma direta. Alguns lugares o pessoal está tentando colocar outras nomenclaturas para catadores, como agentes ambientais, e por uma questão de história e luta, o pessoal briga muito para que fique esse nome ainda, catadores, né? Então, o pessoal fala que é mais um sentido de tentar anular, né? Toda essa história, né, da catação e etc. Então, há profissionais que gostam de ser chamados de catadores de materiais recicláveis, né, catadoras ou catadores, e tem outros que preferem ser chamado de agentes ambientais. No meu ponto de vista, tecnicamente, eu vejo que são agentes ambientais são catadores que promovem como agentes, né, todo esse desenvolvimento desse serviço. Quer falar alguma coisa, Dulce? Eu vou. Tem alguém com áudio aberto? Alguém vai participar? Porque assim, Fernando. eu achei interessante. Continua, Dulce. Pode falar, Marcos, pode falar. Não, porque eu achei interessante nesse teu início de fala aí, em relação a essa diferença de nomenclatura, em relação a agente ecológico, agente ambiental e catadores. Aí eu lembrei um pouco também do meu começo, que quando eu iniciei esse trabalho de coleta seletiva aqui na minha comunidade, era só voltado para essa parte de empreendedorismo social mesmo, de fato. Recolher material reciclável e uma parte do lucro voltar para a comunidade através de ações sociais. Aí depois, com o tempo, que eu recebi um convite, até então eu nunca tinha conhecido ainda a realidade dos catadores da nossa cidade, apesar de saber que existiam catadores, mas eu não conhecia a realidade. Aí, quando me fizeram o convite, a primeira vez, para mim poder fazer parte da formalização de uma associação, eu fiquei assim, pô, velho, ir para o lixão, trabalhar com catador, e eu tô aqui tão de boa aqui, no meu movimento, fazendo o que eu gosto. Só que aí, depois da primeira visita, conhecendo a realidade dos catadores que se encontram aqui no nosso lixão, eu vi que
como o poder público não se preocupa com essa gente, com essa classe, com essa categoria. Foi aí que me adentrei, de fato, nesse movimento dos catadores, mas eu não me considerava um catador, tinha até um pouco de receio quando alguém perguntava: Marcos, qual é a tua profissão? Aí eu sou autônomo, sou autônomo. Só que eu fui me reconstruindo, assim como dentro da reciclagem, a gente vai ir por ciclos, né? E eu me auto-reciclei. Aí, cara, hoje eu tenho orgulho de dizer, eu sou catador. Antigamente não, mas hoje eu tenho um orgulho de dizer, eu sou catador. Eu fiquei até uma vez numa publicação de um amigo meu, aí ele tinha postado lá, né, agente ecológico e tudo mais. Aí embaixo eu coloquei, agente ecológico sim, mas primeiramente, antes de tudo, catador e com muito orgulho. Só esse que eu queria falar mesmo. Você está certo, Marcos, você sabe por quê? Porque hoje o catador de material reciclável, ele é uma profissão, ele está registrado lá como profissão. Então, se você se deixar muito pelo... Tá, em primeiro lugar, nós somos catadores de material reciclável, mas fazemos o serviço de agentes ambientais. Nós somos isso, mas a nossa profissão mesmo é catador de material reciclável, porque a gente hoje a gente já é reconhecido por isso. E hoje está tendo várias lutas aí, no qual da questão do INSS, pagamento de INSS, a questão de aposentadoria. Então, a gente é uma profissão, catador é uma profissão reconhecida, tá? Justamente. Eu sempre gosto de trazer essas nomenclaturas, porque a gente acha que é uma coisa muito, muito banal, né? Muito boba. E não é, né, gente? É muito importante, né? E aí, de apresentação aqui da nossa oficina, pessoal, dando continuidade, então, as nossas oficinas de empreendedorismo solidário, né? Mas o que é, então, essa questão solidária, né? Então, a economia solidária é uma economia do bem viver, da cooperação, da autogestão, da democracia e da solidariedade, perdão. Do respeito à natureza, da promoção da dignidade e da valoração do trabalho humano. Então, ela visa, então, ela tem como objetivo, pessoal, toda essa parte do desenvolvimento sustentável global e coletivo, e também ela é entendida como uma estratégia de enfrentamento e superação de exclusão social e da precarização das relações de trabalho, né? Então, sustentadas em formas coletivas, justas e solidárias através, então, da geração de trabalho e renda. A gente vai falar muito sobre essa questão de trabalho e renda, né, Dulce? A diferença, a questão do porquê que a gente fala trabalho e renda, não emprego, né? Muitas das vezes, né? Então, a gente já vai trazendo essas visões de que em grupos formalizados, tá, gente? A gente não desenvolve a questão do emprego, né? Por que a gente não desenvolve a questão do emprego? Porque a gente não está sendo contratado como empresa, vou falar como empresa normal, tá? Para todo mundo entender. Então, a gente não é empregado, né? E muitas das vezes, dentro de um sistema de cooperativismo e de associação, né? O cooperativismo, ele vem com viés de ser cooperado, né? Que não deixa de ser o dono também da empresa, e no viés da associação, ele é um associado, também que também não deixa de ter o viés de ser dono daquela entidade, né? E então, em nenhuma dessas duas formatações, ela gera emprego, então ela gera trabalho, e se tem trabalho, consecutivamente tem renda, né? E nessas duas vertentes, para que a gente consiga ter renda, a gente, claro, precisa do trabalho, e depois a gente faz o que a gente chama de rateio, né? A gente vai falar com mais profundidade no decorrer das oficinas, o que é essa questão de rateio, que é nada mais do que uma divisão, né? Do montante de dinheiro que é arrecada e depois é dividido, né? Mas é basicamente por aí. Quer complementar, Dulce? Dulce? Não, Fernando, acho que a gente pode explorar sim. É interessante isso aí, que a gente chegar na questão
da cooperativa em si, né, na Sim. gestão dela, e a gente explicar direitinho para eles, né, como que é a gestão, os cuidados que deve ter, né, para não gerar um problema com... Porque cooperados, né, ninguém tem registro. Por que não é registrado? Porque você é dono do seu negócio. Justo. Então, isso é o que a gente entrar na parte da gestão, aí a gente explica com mais Com mais cuidado. detalhe, né? Isso. Tá bom, então. Então, os nossos objetivos aqui das oficinas, gente, é trazer o conhecimento, né, para os grupos formalizados, ou seja, para as cooperativas e para as associações já formalizadas que estão participando, e para os grupos também não formalizados ainda, para essa busca dessa formalização, né, dos catadores de materiais recicláveis, sobre o processo, então, de criação, como eu falei, para os grupos não formalizados, e gestão de uma associação e de uma cooperativa. Então, ele vai, então, desde a criação e a formalização para grupos não formalizados, e para aqueles que estão formalizados, a gestão, né, e por aí é seguinte. O que então, a gente vai... eu não vou falar que a gente vai estudar, assim, mas o que a gente vai desenvolver nesses dias de oficinas? A gente vai falar sobre resíduos sólidos, o que é resíduos sólidos, o que é lixo, o que é reciclagem, reciclável, o que é reutilizar, e principalmente também sobre a profissão do catador de material reciclado, né, e todas essas vertentes que envolvem essa profissão muito bonita e muito importante, inclusive. A gente vai falar sobre lixo, resíduos sólidos, meio ambiente de trabalho, a história, conceitos, a problemática, né? Então, a gente já começou a falar um pouquinho sobre essas problemáticas, e a ideia é que seja nesse mesmo formato. A gente vai falar sobre a Política Nacional de Resíduos e as cooperativas e associações de catadores, e aí vocês vão entender o que é essa política nacional, né? Que é uma lei federal que fala tudo sobre, que envolve resíduos, cooperativas e toda essa parte de gestão também. Cooperativismo e associativismo, o que é a diferença de um, o que é a diferença do outro, histórias, conceito e legislação. Autogestão, então, o que é empreendedorismo solidário, a importância das relações interpessoais, estatuto, capital social, cota-parte, cooperado, associado, direitos, deveres, livro de matrícula, admissão. Chega, cansei, mas vamos lá. Demissão, exclusão, eliminação de cooperados ou associados, né, das assembleias gerais, ordinárias, extraordinárias, as especiais, o que é um edital de convocação, o que é o tal do quórum, né, um nome diferente, mas que é muito simples, o que é as deliberações, ata e livro de presença, o que é a diretoria, conselho administrador, do conselho fiscal, melhorando aí o livro de presença, né? Enfim, coleta seletiva na parte de operacionalização, triagem, enfardamento, comercialização dos materiais, procedimentos práticos na reciclagem de materiais, né? Triagem, prensagem, melhorando a qualidade da operação, coleta seletiva, triagem, enfardamento, como eu falei, comercialização, que é uma parte muito importante, quais os tipos de materiais, né? Quais as ferramentas, muitas histórias a gente vai trazer aqui, né? Muitas experiências e trocas de experiência também. O que a gente visa, então, nessas oficinas como habilidades que a gente busca que vocês possam adquirir, pessoal? Conhecer os processos legais para a constituição de cooperativas e associação de reciclagem, conhecer a operacionalização da reciclagem, compreender o mercado da reciclagem, aprender, então, a planejar, a vender, né, de forma sustentável, conhecer a dinâmica de vendas e as possibilidades de negociação dos preços, aprender o alinhamento, processo produtivo de como aumentar a rentabilidade, né, enfim, da cooperativa e da associação. As oficinas, elas buscam que todos os participantes elas possam ter as competências de analisar o mercado de reciclagem e planejar vendas focadas no ganho e produtivo, realizar todo o processo de reciclagem utilizando procedimentos inovadores de qualidade a fim de melhorar o ganho e produtividade de reciclagem, gerir a reciclagem com foco no cooperativismo, associativismo, empreendedorismo coletivo, focado no cumprimento de normas
de leis, né? E como que vai ser tudo isso, gente, que eu estou explicando aqui? Qual que vai ser a metodologia que a gente vai desenvolver? Então, ela vai ser toda em ambiente virtual, que é esse ambiente que nós estamos aqui. Ele vai ser todo desenvolvido à base de diálogos, ou seja, conversativo, né? E a gente vai utilizar essas metodologias, né, como suporte de aprendizagem. A gente vai trazer projetos, pesquisa de ação, estudos de caso, vídeos, fotos. A gente vai tentar mostrar um pouquinho da prática também dentro da cooperativa, né? A gente vai mostrar a Cooperrama para vocês. A gente vai trazer, então, aí que os oficineiros, eles sejam principalmente protagonistas do seu processo de aprendizagem, ou seja, participem, gente. Então, quanto mais você participar, mais protagonismo você vai ter no seu processo de construção de conhecimento. Cada um tem a sua forma de absorver conhecimento, mas quanto mais a gente se interagir, mais rico vai ficar nessas oficinas, e mais aprendizagem a gente vai trazer para todos nós, porque não é só vocês que estão aprendendo, é a Dulce que está aprendendo, é o Fernando que está aprendendo, é o Rainer que está aprendendo, então, que é um aprendizado coletivo, tá? A gente busca, então, com essas oficinas, os resultados de consolidar o conhecimento, então, para catadores de materiais reciclados como profissionais da cadeia produtiva da reciclagem, resíduos sólidos, gestão de resíduos urbanos, aumento da renda dos catadores, né, ou dos grupos também não formalizados, para que eles possam se formalizar, aperfeiçoamento da capacidade técnica produtiva, autogestão e comercialização, melhora na autogestão de grupos, democracia, transparência de gestão, formação de novos líderes e capacitação das atuais para gerir negócios sustentáveis, e a gente vai observar que essa questão de liderança ela é muito importante, né? E que possam ter sucessões de liderança, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Aumento dos postos de trabalho, né? Com inclusão socioprodutiva de catadores, aqui, ó, esse termo a gente depois vai corrigir, né? Catadores de rua e de lixão. Aqui a gente chama de. A gente pode falar dessa forma, mas seria interessante catadores avulso, né? Como parte de política pública de economia solidária, principalmente no programa Procatador do governo federal. A gente vai falar muito sobre isso também. Essa questão do empreendedorismo, então, da economia solidária, estruturados para se tornarem, então, aptos para serem contratados pelo poder público. Enfim, é muito conteúdo, é muita coisa, né, gente? Então, acho que vocês viram um pouquinho dessa convite aqui, chamativo, né? Então, depois, como a Joina falou, convidem, né, pessoas para participar das oficinas. A gente ainda vai ter mais 4 oficinas. Isso é muito importante, que a gente consiga mobilizar mais pessoas e multiplicar. Aqui tem um outro videozinho. Vocês estão escutando? Não. O vídeo não. O vídeo Vou não. colocar de novo. Ainda não está passando, Fernanda. Só vou ver. Então, eu vou fazer assim, depois a gente compartilha com vocês esse convite lá no grupo, tá? Só para vocês verem aqui. Coloca lá no grupo do WhatsApp. Sim. Positivo. Nós fizemos, então, a inscrição das oficinas, né? Então, para quem ainda não fez, dá tempo de fazer. A gente também fez um pequeno diagnóstico, eu não vou adentrar muito nesse diagnóstico, mas isso foi muito importante para a gente entender um pouquinho dos grupos formalizados e não formalizados que estão participando com a gente. Então, aqui tem os locais, a gente foram 7 respostas que obtivemos, né? Dentro dessas 7 respostas, a gente tem aí um grande quantitativo falando que são grupos formalizados. O que é formalizado é o de azul, tá, gente? O que é vermelho são grupos não formalizados. Quantas pessoas que compõem o grupo, então, ainda tem a perspectiva ainda de não ter uma quantidade exata.
Tem grupos que tem 14, 38, eu achei sensacional, tá uma quantidade muito boa. 10, 11, 13, 10 pessoas, ou seja, são a quantidade de pessoas que está basicamente dentro do critério para ser tanto associação quanto cooperativa, então a gente tem uma quantidade mínima, a gente vai falar sobre isso. Uma pergunta que eu sempre faço, que é muito importante, é quantas mulheres compõem um grupo de catadores. No primeiro foram 4, e o que eu achei mais interessante é que no grupo formalizado, onde tem 38, foram apresentados que não tem nenhuma mulher, então eu fiquei também pensativo, porque... Por que eu fiquei bastante pensativo, gente? Porque todo esse trabalho de catador de material reciclável, basicamente 95% é desenvolvido por mulheres. Incrível que pareça, é um trabalho muito árduo, mas é um trabalho desenvolvido por mulheres, e principalmente mulheres negras, né? Então, isso é uma perspectiva a nível nacional. Então, quando eu vejo que uma cooperativa com 38 pessoas, eu fico... É interessante, assim, não ter mulheres participando. Pessoal, quem estiver participando no escrito, Raine, se você puder me falar, porque eu não consigo ver o chat. Aí, se puder compartilhar comigo. Então, temos aí 6 mulheres no outro, 1, 7, 3, 2. Então, nesse diagnóstico, dentro da 7, também uma outra pergunta muito interessante que eu sempre faço, né? Possui menores de idade trabalhando nesses grupos, tanto formalizados quanto não formalizados? Então, a gente teve aí que a maioria não tem menores de idade, mas a gente tem uma quantidade aí de menores de idade trabalhando. Então, a gente tem que verificar como que é essa formatação de trabalho, né? Se é um jovem aprendiz, né? Enfim, porque menores de idade não pode trabalhar, né? Então, a gente tem toda essa questão trabalhista mesmo, tá, gente? A gente tem que visualizar. E, principalmente, se essas menores de idade estão trabalhando em lixão, como que é o estado de trabalho desses menores de idade. A gente vai falar sobre isso também, porque isso dá uma dor de cabeça que você não imagina. O grupo de catadores de materiais possui um local de trabalho. Eu fiquei muito feliz que mais da metade falou que tem um local de trabalho. Eu pus entre parênteses que é galpão, mas também a gente não especificou como que é esse formato de galpão, se é aberto, se é fechado, se já é do grupo né, de catadores, né? Se é alugado, enfim, mas isso significa que a mais da metade já tem pelo menos um lugar para trabalhar. Os outros 42% aí significa que não tem, então pode ser que essas pessoas estão ou na rua ou no lixão. Aqui eu trouxe perguntas de documentos para formalização, né? Se a cooperativa e a associação de catadores possuem, então fiquei muito feliz que uma grande quantidade falou que já tem estatuto, tem um percentual muito legal também de licença ambiental, que é uma das brigas muito grandes que a gente tem para locais, né, de trabalho, de cooperativas, licença de funcionamento, não tem licença de corpo de bombeiros, tem já cooperativas que fazem a emissão de nota fiscal, tem conta bancária e tem uma quantitativa aí de 14% falando né, que não possui documento. Dessas 7 respostas, tá, gente? Aqui também fiquei bastante feliz, mais a metade falou que tem ajuda do município. E a gente vai falar muito sobre município, a gente vai falar muito sobre a parceria entre o grupo formalizado e não formalizado, entre o município, né? Eu já deixo aqui para vocês entenderem que a cooperativa, né, ela pode, ou a associação, ela pode ser contratada para prestação de serviços ambientais no município, mas não significa que o município ele pode fazer toda a terceirização para ela, tá? A responsabilidade não se terceiriza. Isso é um debate que eu e a Dulce tem hora que a gente vai tomar café e a gente estuda muito isso, tá, gente? Então, a gente sempre troca muito ideia sobre esses assuntos. Grupos de catadores possuem contador, então mais da metade falou que possui catadores, né? Contadores, perdão.
Quais os materiais recuperados, então, ficou legal esse gráfico aqui também, né, que mostra que o pessoal faz a catação do alumínio, do plástico e do papel. Eu achei interessante que não apareceu o vidro, então a gente tem que entender o porquê, a gente vai conversar sobre essa questão dos materiais também. E a questão de valores de material, né? Aqui o pessoal colocou R$5, 3 salários mínimos por carga, R$400, R$500, 25 mil, vende no próprio bairro e não tem informação, 2 mil, 25 mil, acho que aqui tem mais pessoas, né? E esses valores aqui a gente vai também entender, porque a pergunta ficou muito ampla, a gente vai entender esses valores no decorrer das nossas oficinas, a gente vai falar sobre valores, preços de materiais, formas de venda, como vender, para quem vender, tá? A gente vai conversar muito sobre isso também. Grupos de catadores, se realiza rateio, né? Então, mais da metade falou que faz rateio e a outra metade falou, na verdade, 42%, né? Falou que não faz rateio e a gente vai explicar a importância da questão de fazer rateio, porque se não faz rateio, como está sendo desenvolvido a forma de pagamento, né? Vou melhorar, né? A forma de acesso ao recurso financeiro pelos parceiros, né? E é isso, gente. Isso aqui só foi uma pequena apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Acho que até a Cláudia saiu, né? E é isso. Pode falar, Raio. Ô, Fernando, muito bom. Na tua fala lá, o que eu sempre lembrei para o pessoal, quando a gente estava fazendo os convites, é o seguinte, mesmo que nem todos participem da associação, tem 38 pessoas, até corrigir aqui, acho que passou embatido ali, onde tem 38 pessoas, é o de Porto Nacional, tá? Onde não tem mulher, é o de Porto Franco. Que lá, naquele dia que a gente fez o diagnóstico, eu fiquei até assim, pô, não tem nenhuma mulher? Aliás, tem a Lia, que é contadora, né, da associação. Mas, enfim, igual o Marcos vai ser um multiplicador dessas informações. Isso que eu acho interessante, a gente criar esses multiplicadores, né? Eu mesmo não sou um multiplicador, tem muita coisa que tu falou aí que eu não tenho nem noção para onde é que vai. Para mim vai ser muito importante, até para mim vai ser muito importante essas oficinas. O Rainer é modesto. Então, pessoal, e assim, o que principalmente eu quero frisar aqui com vocês é que as nossas oficinas, elas vão ser nesse formato de participação, né? Então, vai ser dialogado e vai ser em formato de conversa, tá? Para que a gente consiga ter muito bem claro essa questão de expectativa e realidade, tá? Eu tenho alguns materiais, eu tenho vídeos no YouTube, eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, porque eu percebi que ao tentar compartilhar, eu não sei se foi pela apresentação, mas eu posso tentar compartilhar aqui também para ver se o áudio vai ser transferido, né? Mas eu acho que não, porque deve ser do fone, eu acho. Depois a gente vai testar isso, mas de qualquer forma eu vou compartilhar também os materiais lá no grupo. E aí eu quero que vocês entendam também o seguinte, gente, o grupo, ele é uma ferramenta muito importante para que a gente possa tanto arquivar os nossos materiais, né? Então, eu gosto muito de um grupo de WhatsApp, porque a gente vai trocando essas experiências e a gente vai compartilhando os conteúdos lá, porque depois desse grupo, ele vira um local de tirar dúvida. Então não estou no dia a dia e estou passando por tal coisa. Peraí, acho que eu vi isso em algum lugar. Eu volto lá no grupo e está tudo lá no grupo, né? Então, tanto os áudios, como os vídeos, como as fotos que a gente vai compartilhando. Então, ele vira um acervo muito interessante. E funciona muito bem, tá, gente? Eu falo para vocês porque eu tenho uma experiência com essa construção, essa formalização, essa mobilização para a formalização de grupos de catadores, tanto daqueles que estão ainda em estado, ainda estão lá no lixão, né? E a gente vai fazendo essas formações, e o grupo ele serve muito,
muito nisso, sabe? Até hoje, eu participo desses grupos e eu vejo que o pessoal vai lá e acessa, e também é uma forma da gente ir compartilhando notícias, né? Notícias aquelas que sejam relevantes e notícias aquelas que sejam realmente verídicas. O que é isso? Que sejam verdade, tá, gente? Então, como é um grupo de trabalho, a gente não fica mandando toda hora lá bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não fica mandando lá figurinha que não tem a ver com o assunto, né? Ali é um grupo profissional, então primeira coisa que a gente tem que entender são esses elementos, né? Não que eu estou falando que a gente não vai conversar, que a gente não vai rir, né? Que isso faz parte também, mas que ele tem que ter uma seriedade, porque esse grupo ele vai ter uma importância para que a gente consiga ter essa informação. E se a gente começar a ficar mandando coisas que não têm relevância, pensa depois você ter que ficar lá procurando coisas que não tem, muito importante dentro de onde não tem nada a ver ali, dentro do bom dia, boa tarde, boa noite, não que isso não possa, né, quando a gente for conversar, falar, olá, vocês estão bem, etc., porque isso faz parte da educação também, mas a gente consegue evitar, né? Então, nesse primeiro dia, a ideia é que a gente consiga levar a estruturação de como que vai ser essas oficinas, né? Essas oficinas, então, para que elas possam ficar mais ricas, eu peço para que vocês possam compartilhar para o pessoal participar no ao vivo. Eu sei que a gente está trazendo a oportunidade de ter acesso depois, gravado, mas o que é bom, gente, né, é participar ao vivo, porque aí a gente vai conseguir fazer com que essa oficina fique muito mais rica com cada experiência, né, individual, para a gente fazer uma vivência coletiva, porque ninguém é igual ao outro, cada um tem uma experiência, uma formatação diferente, inclusive com locais diferentes de trabalho. E eu quero que vocês entendam também, pessoal, que a gente já está construindo. Bom dia, Bruno. A gente está construindo aqui uma rede, e isso aqui é muito importante, né? Depois eu até vou deixar a Dulce falar um pouquinho sobre essa questão dessa rede, e eu vou tentar, gente, tentar trazer, não sei se eu vou conseguir no decorrer dessa semana, mas eu e a Dulce a gente vai tentar estudar outro formato. Eu pensei em trazer a Aline, Dulce, eu até tinha falado com ela, para ela falar sobre a questão do movimento dos catadores, né? Sim, sim. Sobre a Unicatadores, mas infelizmente a gente teve uma perca muito grande de uma pessoa muito querida na Sindicopa no final de semana. Então, assim, eu não sei se a gente vai conseguir ter essa estrutura emocional para vir falar, mas a gente vai tentar trazer outros elementos, né? Para que a gente fale dessa rede, gente. Então, isso aqui já é uma rede muito importante, né? Rede de trocas de informação e rede que pode vir ser uma rede de formatação de venda de material, né? De troca de conhecimento também, questão de como você comercializa, como você faz sua gestão, como você traz, às vezes até mesmo como consulta, né, Dulce? Gente, estou com uma problemática, que a gente já fez isso demais, né, Dulce? Alguém me ajuda com essa problemática aqui, né? A gente começa pela como triar, que às vezes a gente está triando um material que, se você fizer uma outra triagem nela, você consegue agregar valor, né? Então, são vários questionamentos aí que a gente pode tá entrando nisso aí. E aí vale destacar, gente, que também é muito interessante essa questão das redes, porque a gente vai entender o que é reciclável e o que tem a tal da reciclabilidade. E o tal o que tem comércio, né? Porque nem tudo que é reciclável tem reciclabilidade, e nem tudo que tem reciclabilidade tem comércio, né, Dulce? É uma das loucuras do mercado. A gente que está na região centro-oeste aqui, atinge lá o pessoal do Porto Nacional também, devido à localidade da gente, né? Aí a gente tem problema com o que? Transporte, que é feito, aí não compensa
você pagar tem as recicladoras estão sul e sudeste. O material não compensa você pagar um frete para levar. Ele é reciclável, mas ele aqui na nossa região ele não tem comércio, porque não se compensa pagar um frete para chegar até as indústrias. Acredito que seja um problema de todas as associações e cooperativas ou de quem trabalha dentro desse mercado, né? Muitos materiais eles são recicláveis, só que eles acabam não sendo reciclados. Tem uma alta reciclabilidade, mas devido aos custos em relação ao transporte, a essa parte do gerenciamento, fica acabando se tornando inviável para os catadores. Poderia ser até possível se tivesse uma colaboração maior, inclusive com o próprio município, que poderia ceder veículos e não seria um ônus, um custo para a municipalidade, porque já é para ser feito real, de fato, pelo próprio município. Além de não receber nenhum pagamento pelos serviços ambientais que é promovido pelos catadores, eles estão contribuindo e não tem essa contrapartida em relação ao município. Pelo menos isso, o município deveria ter a consciência para poder fortalecer esses movimentos. Aqui, na minha cidade, a distância de João Lisboa para Imperatriz dá uns 10 km, 10 quilômetros. Lá em Imperatriz, vende-se papel, compra-se papelão, compra-se vidro, mas fica inviável para os catadores, porque o papelão está custando 5 centavos o quilo, o vidro está custando 3 centavos. Não dá para enriquecer, mas olhando para as questões ambientais, e não deixa também de ser um certo lucratividade para os catadores, porque é uma fonte de renda a mais, mas se tivesse uma colaboração maior para o município, esses materiais também poderiam entrar dentro da nossa reciclagem, mas infelizmente isso não acontece. Aí o catador já ganha pouco, não vai tirar do próprio bolso para poder fazer um serviço que era para ser prestado pelo município. Marcos, o município ele é responsável pelo resíduo, pelo lixo, né? Ele que é responsável. A parte a Lei 2.305 fala que é a Lei de Resíduos Sólidos. O município ele é responsável tanto pela coleta seletiva. Na realidade, ele tinha que, em vez de ir para o aterro, lixões, ele tinha que fazer essa parte da triagem e destinação. Aí tem as cooperativas, que hoje as cooperativas fazem esse trabalho, mas a responsabilidade, quem tem a concessão do lixo, do resíduo, é o município. Quando a gente fala que ele tem a obrigação de nos ajudar, você falou, 10 quilômetros, né, de um município para chegar até ali, onde tem local para comprar o resíduo nosso, e o município se nega isso, ele está se negando a responsabilidade dele, que a responsabilidade do resíduo é dele. E voltando lá atrás, quando você falou, Marcos, que, infelizmente, através do município, através do Ministério Público, que o município fez essa ajuda da coleta seletiva para vocês aí, não, eu acredito que é felizmente, porque quando vem de Ministério Público, o município passa a preocupar mais, porque nenhum gestor público quer ser enquadrado pelo Ministério Público, quer ser preso. Então, eu acho a vantagem nossa, hoje o Amparato está crescendo muito, aqui em Goiânia, a gente tem essa parceria com o Ministério Público, pode-se dizer que a coleta seletiva que avançou, no que avançou está hoje, poderia estar bem mais além, é através da parceria que a gente tem com o Ministério Público. E eu acho que toda cidade, todo município, tinha que ter essa parceria com o Ministério Público. Assim, eu vejo que o Ministério Público é um amparo maior para os catadores. E tem que ter esse diálogo das cooperativas com o Ministério Público para que eles possam estar solucionando, intermediando essas falhas que o poder público tem, que os municípios têm, de não estar trabalhando, incentivando a coleta seletiva, e as cooperativas e os catadores. Então, eu acho que a gente tem que cobrar, sim, tem que ir atrás dos Ministérios Públicos para eles nos ajudar nessas questões. Eu fico até sem graça agora de falar, né? Porque a Dulce deu uma aula, né, gente? Mas o Marcos é uma experiência que Goiânia, né, que é a capital do estado de Goiás, tem muito forte, né, dos que é a parceria com o Ministério Público do Estado.
E eu digo mais, se não fosse o Ministério Público do Estado, basicamente eu acho que a gestão de resíduos, eu não vou falar que ela esteja, não vou falar que ela seja péssima nem ruim, mas ela poderia estar melhor se o poder público municipal, o estadual deu uma acordada agora, mas a gente ainda passou por momentos bem tristes, assim, né, O estadual acordou porque a lei está em cima dele, né? A lei acabou. Então, por isso que as cooperativas têm que estar cobrando isso aí dos municípios, e o Estado, ele tem a obrigação maior, né? Ele tem que dar o suporte para os municípios. Governo federal, estadual, município. Então, se não houver essa integração aqui, quem vai acabar sofrendo é a ponta fraca que está aqui nos municípios, que somos nós. Então, nós temos que estar aí, correr atrás dos ministérios públicos. Sei, aqui no Oeste também tem dificuldade de município que os próprios ministérios públicos não atuam, mas vamos lá na sede estadual, fazemos ofício, entregamos e cobramos. Isso aí a gente tem que fazer, nós, como cooperativa, temos que fazer. Eu vou muito pelaquela história. Como que a parceria aqui começou, e que eu tenho essa abertura grande aqui hoje com o Ministério Público, é justamente isso. Numa conversa que a gente teve, uma dificuldade que a gente tinha em 2011, aqui no município, com a coleta seletiva, aqui em Goiânia, a gente fez um ofício e levamos no Ministério Público, entregamos lá e falou, o município está acontecendo isso, a gente precisa de ajuda. Aí foi onde a gente começou essa coisa. Quando eu sento de frente para o promotor, entregamos o ofício e tal, ele deu o recebido e falou para mim assim, o ofício nosso tinha o quê? Uns 3 ou 4 páginas. Aí ele virou para mim e falou assim, eu quero saber o que vocês querem, qual que é o problema e o que vocês querem, porque eu tenho um estado inteiro para me administrar. Aí eu pensei, por um lado eu pensei assim, a obrigação dele é resolver o problema, né? Imaginei. Mas depois, voltando para casa, eu pensei, tá certo, se eu quero que resolva meus problemas, eu tenho que chegar nele e falar assim, para nós vai resolver assim que vai resolver. E aí começou, eu chego, sento com ele, mas na hora que eu sento com ele, eu estou chegando com o problema e já falo assim, doutor, eu acho que para melhorar para nós tem que ser assim, assim, assim. Então, nós temos que aprender isso, chegar, ou até mesmo no município. Eu viajo, conheço município aqui, que o prefeito não sabe a palavra, se você chegar e falar assim, resíduo sólido, ele não sabe o que é. Ele não sabe da obrigação deles. O secretário, então, pior. Então, a gente tem que saber e chegar lá e explicar para o cara. Está errado, o secretário tinha que saber? Tinha. Mas se a gente não fizer isso, esperar sempre do poder público que ele vai chegar com a solução para nós, não pense nisso. Não imagine, não espere. Chegue lá e fale, o problema nosso é o seguinte, nós precisamos de né, Marcos, nós precisamos de um transporte. Tem vários materiais aqui que são recicláveis, mas para nós, como cooperativa, pagar o frete não compensa. Mas para o município pegar e levar lá, ele pode, a responsabilidade do resíduo é dele, ele pode fazer isso. E outra coisa, vai diminuir a quantidade do material que vai para o lixão, que vai para o aterro. É menos uma complicação que o município pode ter. Então, nós temos que chegar lá e explicar isso para eles. Então, eu acho que nós, como catadores, nós temos que aprender isso, e nós somos capazes. Do mesmo jeito que eu estou aqui conversando, o Marcos está conversando, cadê os meninos daqui? Sumiram tudo? Os outros catadores também, que estão montando as suas associações, as suas cooperativas, comece e aprende. Hoje, gente, a tecnologia está muito a nosso favor. Ele pega um celularzinho ali, opa, à tarde, o que eu faço? Quando eu chego em casa, 10 minutos antes, tem a reunião hoje, 10 minutos antes, ontem, eu parei, fui analisar, fui fazer uma coisa, hoje, 5h40, estava eu ali também, estudando alguma coisa, e eu oriento todo mundo a fazer isso, porque é assim que a gente vai aprender. Pega 10 minutinhos ali, vai lá no celular, lá, vai lá na lei do município de resíduos de vocês lá, dá uma lida naquele trem. Chega lá, uma coisa que eu aprendi que você senta com o gestor público, que você fala de leis, e que você demonstra que você tem conhecimento daquilo ali, você sai com 90%
os seus problemas resolvidos lá de dentro. Porque eles têm medo. Eles têm medo. Opa, eles têm conhecimento. Eles sabem da lei. Eu tenho que providenciar isso aqui para eles, porque senão eles vão me ferrar. Que todo gestor público morre de medo do Ministério Público. Falar em Ministério Público para eles é, opa, vem cá. Então, nós temos que aprender isso aí. Procurar as armas que nós temos. É o quê? Ministério Público. E isso que a dona Dulce acabou de dizer é verdade, porque eu me lembro que em 2019, quando foi implantada aqui a ideia da formação de um Conselho Municipal de Meio Ambiente, logo em seguida ele entrou em esquecimento. Logo em seguida, em 2023, foi instaurado aqui o nosso Código Municipal de Meio Ambiente, nosso estatuto, e foi falado novamente sobre a formalização desse conselho. Só que também não foi para frente, ficou abandonado. E eu acompanhando lá os dias e tudo mais, aí eu cobrando, e ninguém fazendo de conta que ninguém estava falando nada. Aí, rapaz, quer saber da coisa? Vou acionar aqui o Ministério Público, acionei o Ministério Público, mostrei a lei que falava sobre a implantação do instrumento, falei sobre a importância dessa implantação, não somente para os catadores, mas para a cidade. Rapaz, em pouco tempo, o Conselho recebeu um convite aqui na minha casa para poder fazer parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e hoje está aí o Conselho. Apesar dele não estar funcionando da forma como a gente imaginava, mas já é um início. A gente vai conversando, vai trocando ideias, a gente vai amadurecendo essa ideia de que é possível, sim, apesar de muita luta, às vezes até com um pouco de sacrifício, porque a gente tem que cortar algumas coisas que também é prioridade na nossa vida, mas como a gente tem esse sonho, essa vontade de ver toda uma vitória de uma classe, a gente acaba empenhando muita energia em relação a esse assunto, a essas demandas. E o que a dona Dulce disse aí é verdade. Eu acredito que eu peguei um pouco aqui da fala dela, e inclusive vou começar até a cobrar mais em relação ao Ministério Público, porque eu levava muitas minhas demandas somente para o município, para o executivo, prefeito e secretário. E não levava apenas o problema, levava também a solução. Só que ficava por isso mesmo. O Rainer é conhecedor, quantas vezes já troquei ideia com ele, me lamentei com ele, falando que, rapaz, moço, eu conversei com a secretária, conversei com o prefeito, falei que seria interessante a gente fazer isso, mas infelizmente ninguém deu ouvidos. E agora, depois da sua fala e relembrando da implantação, de como foi possível a implantação através do Ministério Público, eu vou começar a trabalhar essa nova linha de raciocínio agora. Não vou procurar mais o município. Eu já conversei muito com o município, já estraguei muitas solas de sapato, indo atrás de prefeito, indo atrás de secretário, para poder resolver um problema que não é só meu, é de responsabilidade do município. Já que eles não querem, vou levar a minha demanda para quem é também responsável, ao Ministério Público. E vou fazer isso. A partir de hoje, eu vou começar já a desenhar já o que eu quero falar para o Ministério Público e lutar. Pega os ofícios que você já encaminhou para o município, que não foi atendido, já manda lá, fala assim, já estive lá, estou aqui com tudo, já foi entregue, não teve solução, e eu estou aqui para... Vamos criar aqui a gente tem uma comissão. Vamos criar uma comissão no qual a gente vai trabalhar uma vez por mês, a cada 3 meses, onde vocês vão discutir as obrigações do município e o que pode ser feito. Porque aí você já está criando, através disso aí, você pode até criar uma lei de coleta seletiva dentro do município, aquelas ações já que vocês quiserem, né? E o pior vai debater. O pior é que já temos uma lei voltada para essa pauta. Não, infelizmente não. Então. Infelizmente não. A gente idealizou esse projeto lá em 2022, em parceria com a Casa Legislativa e tudo mais, só que aí foi para a gaveta. Infelizmente, isso não é só aí não, é no Brasil inteiro. Por isso que a gente já só no Ministério Público, então aí, vamos embora. Se for questões de trabalho, melhoria de trabalho para a gente, vamos para o Ministério Público do Trabalho. Pois é. Assim e voltando aqui uma parte que vai ter no conteúdo programático aí do Fernando, tinha a parte lá, direitos, deveres e obrigações. A gente também tem obrigações. Aqui é o inverso. Os deveres e as obrigações são para os catadores,
mas sem nenhum direito. Por mais que os direitos já estejam aí, né, para serem aplicados, mas, infelizmente, aqui não, tem muita cobrança. Igual teve aqui agora, o mês de junho, o Junho Verde e tudo mais. Aí a secretária, comentando com ela quais seriam os projetos que seriam abordados aqui durante a semana, né, do Junho Verde e tudo mais, e ela jogou a responsabilidade para os catadores. Assim, o que os catadores, os associados vão fazer em relação ao Junho Verde? Aí eu falei para ela, pô, secretária, assim, eu posso. Inclusive, eu tinha até umas palestras aí em umas escolas aqui do município que foram realizadas, mas em torno dos catadores, em torno da associação em si, não tivemos participações. Por quê? Falei porque os catadores não têm segurança financeira. Eles dependem daquilo que eles trabalham lá no dia, catando o material no lixão. Se eles não trabalharem para poder se sustentarem naquele dia, não tem como eles colocar o pão na mesa. Aí fica difícil deles poder desempenhar uma atividade que a senhora é responsável por realizar, mas a senhora não quer. A senhora está recebendo para isso. Os catadores não. Para os catadores fazerem isso, eles vão ter que deixar de fazer a sua atividade. E sem essa atividade, como é que eles vão se alimentar naquele dia? Porque o pensamento dos catadores, a maioria, principalmente daqueles que trabalham no lixão, é do de hoje. Se eu não trabalhar hoje, quem vai colocar o arroz e o feijão na minha mesa? Quem é que vai comprar minhas coisas? Diferente de quem trabalha para o executivo, que independente de se ir ou não, o salário vai estar caindo direto na conta. Aí, vocês têm muitos deveres, muitas obrigações, mas cadê os nossos direitos? Eu conheço os meus direitos. A senhora sabe quais são os meus direitos. Mas a senhora não está afim de correr atrás e lutar por trazer as melhorias que a gente deseja, que a gente anseia. Mas deveres e obrigações a senhora todo momento está jogando na nossa cara. Mas direitos, nenhum. Nossa, isso é muito, muito, muito legal, gente. Eu fico... Enfim, eu sou apaixonado por tudo isso aqui, né? Então eu fico viajando nas conversas e vendo tanto que é importante essas trocas de experiência, né? E que o quanto o poder do saber ele tem uma força gigantesca, né? Porque é basicamente isso, né? O conhecimento é poder, né, gente? A Sandra, ela entrou. Sandra, bom dia. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Você tá sem áudio, a gente não está conseguindo te escutar. Fica à vontade para participar das nossas oficinas no decorrer de todos os dias até sexta-feira, tá? Fiquei sabendo que você já tem uma associação de artesãs, né? Sim. E fiquei muito feliz. Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, desculpa pelo horário. Estou em Ubatuba e o sinal aqui é péssimo. Tive que sair um pouco do lugar onde eu estava para procurar sinal e eu peço desculpa pelo atraso. Um bom dia a todos. Imagina. Então. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, querida. Rainer, quanto tempo? Bom dia, dona Sandra. Muito tempo, né? Dia. Agora tá com outra aí, me trocou. Veio para somar com a gente sempre, não tem problema. Sandra, a gente, no decorrer desse primeiro momento, a gente apresentou como que seriam as oficinas. As nossas oficinas, ela vai ser nesse formato de troca de experiência e conversativo e trazendo, claro, conteúdos, né, toda a experiência, né, de cada um dentro da sua realidade atual. Então, já fiquei sabendo que a sua experiência é mais voltada para associativismo, né, com mulheres e artesã, que isso tem tudo a ver com a nossa causa aqui também, porque quando a gente fala de economia solidária, quando a gente fala de economia circular, quando a gente fala de economia criativa, né, essa parte do artesanato, ela está inclusa, assim, essa valorização da manufatura, dos saberes, né, e também, não sei qual que é o tipo de artesanato, mas que pode ser desenvolvido, né, o têxtil e outros tipos de artesanato com a reutilização de materiais mesmo, né,
e que não deixa de ser também um dos viés de empreendedorismo social, né, socioambiental. Então, se você quiser compartilhar um pouco da sua experiência, só para a gente saber quem que é a Sandra. Esse material aqui, dona Sandra, ele vai ficar gravado, tá? E a gente vai disponibilizar lá no grupo, então, para que as outras pessoas que não conseguiram participar, mas que eles possam vir participar ao vivo, porque o bacana é participar ao vivo, para que fica rico, né, de informação e de diálogo. Mas a senhora possa contar um pouquinho para a gente da sua história. Então, Rainer e as outras meninas já conhecem o nosso trabalho. Nós montamos uma associação de mulheres dentro do turismo de base comunitária e a gente trabalha já desde 2016. Nós temos uma sede, um apoio da prefeitura e a gente tenta lá de tudo um pouquinho. Fazer uma reciclagem, passar para as pessoas o quanto é importante, trabalho com material de reciclagem, as meninas fazem oficinas, a gente recebe grupos, dentro dos grupos a gente serve o nosso café caiçara, o nosso almoço caiçara, oferecendo aquilo que nós temos no local, tudo local, fazendo reaproveitamento de alimentos também, buscando bem o nosso antepassados, colocando na mesa em prática o que a gente conhece um pouquinho de cada coisa. Então, começando pela reciclagem, as meninas, todas elas têm oficinas. A gente trabalha com oficinas de escama de peixe, que é a minha especialidade, e com reciclagem de bijuteria. Junto à reciclagem de bijuteria, a gente faz as ecojoias. Outras meninas trabalham com reciclagem de tecido de guarda-chuva, que elas também trabalham, fazem demonstração, fazem oficina. Com tecido de guarda-chuva, elas fazem várias flores. Aprendemos com o Rainer também a nossa oficina de vela, a nossa oficina de fusor, né? O tempo foi curto, mas ficou faltando, eu acho que desinfetante, que elas estavam muito curiosas, mas não vai faltar oportunidade. Então, é um pouquinho do nosso trabalho dentro do bairro. A gente recebe grupos de crianças de escola, que inclusive dia 13 eu tenho 60 crianças de Santos da Escola do Carmo, que eles vão lá só para a gente passar, para eles a reciclagem, né? O que a gente faz, como que faz, o que usa. Eles gostam muito de roda, de bate-papo, de conversa, para a gente passar um pouquinho da nossa experiência para eles. E assim a gente trabalha. Tem um grupo de WhatsApp, a maioria é terceira idade, a gente se reúne sempre que a gente pode, a gente sempre participa com reuniões com as secretarias, e a gente vai devagarinho, né? Nosso carro-chefe almoço lá punks, taioba, coração da banana, casca da banana, sabe? Essas coisinhas assim bem, bem básicas. Dona Sandra, e vocês são de onde? Eu fiquei Nós curioso. Santos. Nós somos de Santos. Nosso bairro chama Caruara. E aí, essa forma de desenvolver renda é através, então, do turismo. O pessoal que vai visitar vocês conseguem fazer com que a venda das biojoias, da hospedagem, dos almoços, dos jantares, vocês conseguem gerar renda através, basicamente, disso. Sim, nós temos o grupo e cada um tem a sua função dentro da associação, juntamente com o turismo de base comunitária. A gente fez um pacote só. Bacana, bacana. A gente vai, eu fiquei com mais uma dúvida, mas a gente vai falar no decorrer das oficinas e eu gostaria muito que vocês, como todo, participassem de todos os dias. Vocês pensaram em não eliminar a associação, tá? Mas fique com a associação. Mas transformar também em cooperativa? Tivemos
umas 2 reuniões que ia passar para esse ano, tanto é que nós estava na expectativa da gente já passar para essa parte da cooperativa, que nós tivemos várias reuniões, vários ensinamentos, as meninas ficaram curiosas, a gente já estava seguindo a sequência da cooperativa, só estava faltando vocês. Que legal. Pessoal, então, a gente vai falar um pouquinho no decorrer da semana, dentro desse junto e misturado. Joina, pode ficar à vontade. Eu queria dar as boas-vindas para a dona Sandra, viu, dona Sandra? A senhora me conhece pessoalmente, eu fui aí no início com o viu, Fernando? É um pessoal super amado lá de Caruara, que vocês possam vir, dona Sandra, e que esse seja o pontapé para que venha tirar do papel aí a cooperativa, sabe? Com o entendimento aí do Fernando, essa semana vocês consigam tirar todas as dúvidas para transformar numa cooperativa, que eu acho que é muito mais lucrativa, tá? Legal, legal. Lembrando, gente, que a gente tem a Dulce aqui como estrutura também, tá? Só para ficar claro, são 2 instrutores. A Dulce é catadora e presidente da cooperativa Cooperrama. E aí a gente vai falar muito no decorrer sobre essa questão de associação e cooperativa. E aí a gente vai entender, inclusive, o Marcos levantou a mão, né? Que é muito importante ter as duas, né, Dulce? Na nossa experiência, uma não elimina a outra. Levantou não, Marcos? É porque tá... Não, né? Né, Dulce? É muito importante ter as duas. E aí vocês vão entender o porquê, né? Isso. Não consigo ver a Dulce nem a Débora. Não está abrindo, nem o Bruno. Ah, agora sim. Eu tô igual você, eu tenho problema com a internet, às vezes eu tenho que fechar porque oscila muito. Onde a gente fica aqui é um setor de chácaras. Prazer, Dulce. Venha somar com a gente. Ou Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vamos. Então, nesse decorrer desses dias, a gente vai falar sobre associação e sobre cooperativa. Uma não elimina a outra, mas uma dá acesso a elementos, como eu posso falar, mais específicos para um determinado eixo, e o outro dá um acesso a específicos a determinados eixos, né? A associação, ela consegue ter acesso a recursos. Pode ficar à vontade ainda. Não ia falar não, só ia bater palma. Vai se aprendendo mesmo, viu, Fernando, nessa semana, viu? uma complementa a outra. Uma complementa a outra. São coisas que a gente foi, com o passar do tempo, a gente viu a necessidade de ter uma associação ligada a uma cooperativa, até nas questões de segurança mesmo, para a própria cooperativa. Associações têm facilidade com recursos, né? Ela pode ter os equipamentos, tudo em nome da associação, até a questão que uma das formas que a gente viu isso aí, é questões trabalhistas, que as cooperativas sofrem muito isso, né? As pessoas entram, trabalham com a gente, acham que tem direitos trabalhistas, e hoje as cooperativas, a gente vive eu diria que a gente vive numa balança. A gente trabalha hora CLT, hora cooperativismo. Então, em cooperativa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com essas leis que a gente tem que estar trabalhando junto. Então, a associação, ela complementa a cooperativa, em várias formas. Mas isso aí a gente vai tratar aí no decorrer. E o que a gente mais observou, né, que um complementa o outro, principalmente no acesso a recursos, tá, gente? A associação, a gente consegue ter acesso a editais que, às vezes, sendo cooperativo, a gente não consegue, e, às vezes, a gente consegue ter acessos a elementos fiscais, né, de imposto, que a associação não consegue, tá? Através de, enfim, da estrutura, né, e do viés mesmo, né? Então, isso é muito importante, uma coisa casando com a outra, porque a gente sabe que, basicamente, eu não vou colocar como associação de cooperativas, mas
eu vou colocar como o público, nosso público-alvo, é um público que basicamente vive através de recursos que são disponibilizados, né? Não vou nem falar facilitados, né? Porque na nossa experiência a gente já observou que de facilitação é muito pouca coisa que tem, né, Dulce? É muita correria mesmo. Por exemplo, a gente participou, que é algo que a indignação também faz parte desse ambiente, tá, gente? Então, a indignação, ela move muito a gente correr atrás dessas consolidações, tá? A gente viu o Marcos falando, né? Então, assim, por que eu falo que a indignação, ela move? Exemplo, saiu, a gente vai falar um pouco também das oportunidades que está tendo, né? Porque eu acho que o melhor momento que a gente está tendo para o segmento de economia solidária, economia circular e economia criativa esse momento agora, tá, gente? Que eu vejo que para o ano que vem, acho que vai ter muito mais oportunidades, né? Exemplo, saiu editais que faziam muito tempo que não saía editais para verbas para catadores de materiais reciclados, né? Só que a nossa maior indignação é que saiu muito pouco, né? E não houve um cadastro de reserva, né? Então, a gente briga muito para que não fique só nesse... vamos construir um edital, um projeto, que ainda tem mais isso, gente. Como construir um projeto para conseguir pleitear um edital para ter verba, sendo que a gente não tem dinheiro para pagar um técnico. Né? Para pagar uma contrapartida. Ou pagar uma contrapartida, porque tem edital aí que você tem que ter uma contrapartida de 50 mil reais. Se a cooperativa tiver 50 mil reais, para que ela está vendo editais? Então, são coisas que a gente tem que mudar isso aí. Justo. E só vai mudar tendo local de fala, né? Então, eu falo muito que e é muito importante o que a dona Sandra Dulce e o Marcos estavam conversando muito, sobre essa questão de ocupar espaços, né? Então, ocupar o espaço nas cadeiras de representatividade, seja no Conselho Municipal de Meio Ambiente, seja sabe, fazer parcerias com o Ministério Público, não só com o Ministério Público, mas saber fazer parcerias, né? Uma pessoa que eu mais conheço que tem parceria, gente, é a Dulce. Misericórdia. Eu falo para ela que ela tem que ser vereadora de Goiânia, ela briga comigo e fala que não. Mas vou colar com ela agora. Hã? Vou colar nela agora. Mas a ideia é essa mesmo, Marcos. A ideia é que a gente se colhe aqui, né? Que a gente possa trazer essa conectividade, porque não é em qualquer lugar, gente, que tem essa oportunidade de ter essa formação de um grupo com essa troca de experiência. Né? Então, igual eu falei, com as representações locais e as experiências próprias. Tem um jeito aí, tenta fazer e a gente vai construindo toda essa formatação, gente. Alguém tem mais alguma ideia, algum assunto para a gente possa conversar dentro do que já foi desenvolvido? Então, minha opinião é que, é claro, né? A gente não pode com eles se junte a eles. Nós precisamos ter os nossos espaços, nós precisamos ter a nossa infiltração para a gente poder conseguir, que nem vocês estavam falando. Os projetos, as verbas, os editais é muito pouco. O apoio e a ajuda é muito pouco. A gente tem que estar junto com eles para a gente estar lutando para a gente conseguir alguma coisa. Dentro do bairro lá, há uma necessidade enorme de um local, de pessoas qualificadas, de pessoas para poder trabalhar, gerar renda para a comunidade. Só que não temos um respaldo de nada, né? É só força de vontade e coragem, viu? E que eu falo que é a maior força motriz que existe, né? Vai falar, Marcos? Meu áudio estava aberto, não tinha nem visto. Certo. Não. Pessoal, então, nós vamos fazer o seguinte.
A Joinda está aqui. Rainer. Estou aqui. Rainer, eu estava aqui pensando da gente trazer mais informações a partir de amanhã. O que você acha? Pode ser, Fernanda, pode ser. Te levar. Hoje foi bom assim, para demonstrar o que são as oficinas, a gente se conhecer, né? Apesar de já conhecer todos. Aliás, só a Dulce que eu não conhecia, mas foi interessante conhecer todos, saber da luta de cada um, né? Ter essa noção do que a gente vai ver ao longo da semana das oficinas. A dona Sandra, não sei se eu coloquei lá no grupo, acho que eu coloquei. Dona Sandra disse que vai ser gravado, tá? Aliás, está sendo gravado. A gente vai disponibilizar o link para quem não pôde participar agora pela manhã, para poder assistir, e ao longo da semana e acompanhando também, tá? Rainer, eu queria falar para a dona Sandra. Dona Sandra, que é a Joina. A Cleide, que é a menina da ECO, ela está aí em Santos, só que ela estava lá no Tiplan com os trabalhadores, e ela vai para a comunidade agora à tarde. Então, se a senhora precisar de tudo que a senhora precisar para passar para as demais pessoas, que eu acho que vai ser importantíssimo, sabe? Ter mais pessoas. A Cleide vai chegar na comunidade, o que a senhora precisar de data show, de mobilização, porque, assim, como serão 2 horas de lanche, a senhora pode acertar tudo com Cleidiane, que ela pode ficar dando esse suporte para você, e até de convite também, e conversar com cada um, sabe? Para que amanhã mais pessoas participem. Então, no que a senhora precisar, ela vai se deslocar para a comunidade daqui um pouco para se encontrar com a senhora. E você pode me chamar também, viu? Que eu estou à disposição de vocês. Ah, tá bom. Vou falar com ela pessoalmente. Eu acho melhor, né? Fala com ela pessoalmente, você coloca tudo que você precisa, o que você está precisando para mobilizar, de ajuda, que ela vai estar aí para apoiar vocês, viu? A semana toda, até sexta. Tá bom. Eu vou ligar para ela. Lá temos o representante, que é o seu Carlos. Ele também está na luta com a gente. Mas hoje eu só consigo falar com ela pelo telefone. Aí Ótimo. Amanhã, quem sabe? Melhor, porque aí amanhã eu estarei lá. Hoje eu não estou lá, hoje eu estou em Ubatuba. Tá bom, ela já tentou falar com o seu Carlos, eu vou falar com ele também está ciente. E aí eu vou ver se ele quer que ela vá lá ou se só amanhã, que aí ela pode chegar na comunidade tipo 7 horas, já falar com você, que vocês vejam o que precisa para mobilizar mais pessoas, o que você está precisando de apoio, que ela vai estar com você até sexta. E o seu Carlos também. Isso, então eu prefiro que seja amanhã. Amanhã eu consigo falar com ela direitinho, hoje só pelo telefone. Para a gente estar chamando as meninas para participar, ou a gente conversar, ou a gente amarrar mais o assunto, para mim é melhor amanhã. Então eu vou passar para ela isso, para ela não dar viagem à toa lá, né? Eu vou passar para o seu Carlos também, tá bem, querida? Tá bem, lhe agradeço demais, viu? Fico muito feliz com a presença de vocês. Obrigado, desculpa, mas estaremos amanhã mais cedo. Não, gente. Eu sei das obrigações, da labuta de cada um, tá? Pessoal, então, vamos fazer o seguinte, já que esse material vai ficar disponibilizado lá no grupo, o Rainer falou assim que eu achei interessante, né, que a gente vai começar a ver, né, a gente já viu tanta coisa hoje, né, e aí vocês vão ver que no decorrer dos dias e dessa formatação de conversa, a gente fala sobre tanta coisa, que inclusive é muito importante esse material ficar disponibilizado para a gente conseguir assistir novamente, porque a gente vai conseguindo assistir, vai pegando um ponto, assiste, pega outro ponto, porque essa formatação, né, essa metodologia de conversa, né, ela é muito construtiva e ela vai trazendo, né, e quando a gente viu, a gente já falou de tanta coisa, e aí a gente fica assim, nossa, mas queria falar mais, e a gente volta a falar mais, né, e a ideia é essa mesmo, tá, gente? E também fiquem à vontade para trazer elementos que vocês queiram que a gente consiga aprofundar mais, né? Então, vamos supor, no decorrer dos diálogos, né, que a gente vai construindo, puxando, dentro de cada experiência,
dona Sandra, né, no seu caso, eu percebi que vocês trabalham muito mais com a manufatura ali de transformar o material em um material para que a gente já consiga vender ele na comunidade, né? Que é diferente talvez do Marcos, que ele já lá no Maranhão, ele com o pessoal, ele junta o material para fardar para enviar para uma indústria de reciclagem, né? E todas as formas estão certas, né? Então, e as experiências que são diferentes, mas está certo um fazer só a recuperação para a venda do material e o outro fazer a recuperação da reutilização daquele material para outros fins, né? Está tudo certo. Está tudo dentro dos mesmos princípios, né? E é basicamente isso, tá? E aí a gente vai trazendo as experiências. E eu espero você que vai assistir esse vídeo, né, possa trazer suas experiências também, e principalmente lá no grupo. Vou trazer uma puxada de orelha. Então, você que não conseguiu assistir a gente ao vivo, pelo menos participe com a gente lá no grupo. Vamos movimentar lá no grupo. Eu espero vocês amanhã. Vai ser todos os dias, tá, gente? Às 8, às 10. É um tempinho que dá para a gente se organizar. Eu sei que no decorrer de quem fica numa cooperativa ou, né, de uma associação, ou quem não está em nenhum dos dois, é difícil. Muitos vão falar assim, mas o horário que eu estou participando é o horário que eu vou estar trabalhando. Se eu não trabalhar, eu não consigo ter dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não consigo sobreviver. Mas entendam que isso aqui é investimento, gente. Isso aqui é um investimento que vocês estão tendo acesso de uma forma muito bacana e gratuita, tá? Então, a gente tem que valorizar esses momentos. Vão ter certificado, então vocês vão ser certificados depois da participação dessas oficinas. E mais do que só certificado, né? Vocês vão sair com uma força de conhecimento que o Marcos já começou a visualizar aqui. Eu falei, meu Deus, o cara vai ser vereador e assim a gente espera. A Sandra também, né? Então, conhecimento é poder, gente, entendam isso. Quer falar Vereador, não sei não, mas a gente está movimentando aqui uma turma boa aqui de outras cidades, por exemplo. Tem aqui a cidade do Arroque, que é uma cidade próxima também nossa aqui, que lá estão começando esse processo de formalizar uma associação, né? E o secretário lá, o secretário adjunto, sério, já temos aí umas conversas que ele pediu para a gente ir lá conversar com os catadores, falar sobre a nossa experiência, falar da importância que é estar associados, da parceria, apesar dessa experiência de dizer que eu tenho uma parceria positiva com o município, eu não posso dizer, não tenho lugar de fala, mas a gente imagina como seria uma parceria positiva, construtiva com o executivo e tudo mais. E a ideia é de um dia, eu não sei se aqui no Maranhão tem, mas eu já sei que em outras localidades tem, em relação à nossa federação, que é o movimento nacional estadual dos catadores. Porque tem um movimento nacional, mas cada estado tem o seu movimento que vai aglomerar todas as associações ou cooperativas em torno de uma para poder cobrar em nível estadual ou até em nível nacional. Aqui no Maranhão eu já procurei e não tem, até o momento não peguei informação se no Maranhão tem essa associação que vai associar todas as outras para poder correr atrás de melhorias para a categoria. E se não tem, a minha ideia é montar aos pouquinhos esse aglomerado para, quem sabe, daqui uns 4 anos, 6 ou 8, não sei, a gente possa também estar cobrando de igualdade, assim como as outras, das outras que fazem parte da federação. É o que vocês têm que entender, que vocês não estão sozinhos, tá? Existe pessoas como nós aqui que estamos aqui, né? Justamente para que a gente consiga ter essa conectividade e a gente fazer com que essa força aconteça, tá, Marcos? E a ideia é justamente isso, algo que quando eu estava reunindo com a Dulce para a gente falar sobre as oficinas, né? A gente falou muito sobre isso, inclusive aqui mesmo no Centro-Oeste, a gente já está construindo uma formatação de interredes, que já vai ser um consórcio, né?
E eu vou explicar para vocês o que que é essas redes, né? Então, são redes de cooperativas de catadores, entre Goiás, DF, Mato Grosso do Sul. A gente tentou empurrar, eu não sei se tem alguém do Tocantins aqui, mas quem vai assistir, a gente tentou puxar catador, Rainer. A gente tentou empurrar Tocantins para fazer parte, mas a gente não conseguiu por conta da regionalização ainda. Mas o nosso objetivo aqui da conectividade também é essa, tá? É fazer com que a gente possa ter essa conectividade de catador para catador, para que a gente consiga absorver o material entre as cooperativas e associações, conseguir melhor preço, tirar atravessador, startar formas de parcerias e também de renda, né? E também parcerias, né? A gente, com o promotor daqui de Goiânia, a gente já passou para ele, a gente fez uma pequena fofoca, assim, bem rápida, falando que ia ter os cursos, porque a gente sabe que promotor conversa com outro promotor, e tem a Abrampa, a Abrampa é a Associação Brasileira de Promotores do Ministério Público do Meio Ambiente, então eles já estão sabendo que está tendo essas oficinas aqui, inclusive o próprio promotor de Goiás ia comentar com o promotor do Tocantins, a gente vai tentar fazer essa mobilização também para o Maranhão, e aonde tiver os outros grupos, né, para que os promotores fiquem sabendo que está tendo essas oficinas, e para que vocês possam, né, de forma espontânea também falar, olha, promotor fulano, a gente participou das oficinas, né, aí, gente, eu uso o nome da Dulce, porque a Dulce tem um nome bem forte, sabe? A gente participou de uma oficina com a Dulce e tal, né, lá de Goiânia, e aí vocês podem ter certeza que eles vão abrir as portas e vão receber vocês, e não falo só que em presencial, tá, gente? Eu falo de forma remota mesmo, eu sei que Tocantins eu tenho conhecimento com o Dr. Brandes, vou comentar com ele, né, claro, sobre o que está desenvolvendo, para que isso possa, são sementes, né, gente? Que em algum momento essa semente ela possa ser germinada e por aí adiante. E da minha parte é isso, gente. Tem alguém que queira comentar mais alguma coisa? Rainer, Joina, os demais? Não, por mim tá tranquilo, Fernando. Obrigada, viu? Só pedir para quem veio hoje trazer mais uma pessoa amanhã. Tá ok. Um é pouco, tem que trazer mais, gente. Quem está assistindo, quem não, né, participou, participe. E aí quem veio hoje possa trazer mais, né? Está bem. Então é isso, gente. Muito obrigado pela essa manhã de muita troca de conhecimento. E espero vocês amanhã no nosso segundo dia. A Débora mandou obrigado por todo o conhecimento e experiência compartilhada. E até logo, gente. Até amanhã.